aí, seu Otávio, agora eu acho que tá ao vivo, meu querido. Tá ao vivo, bonito. Boa noite, povo do Facebook. Esta live tem 4 pessoas. Eu, o Juliano, o Otávio e a minha mãe. Eu acho que a mãe acabou de me ligar dizendo que tá vendo a novela. Tudo tranquilo? Ô, Otávio, tá ouvindo o violão bonitinho aí? Larga a musiquinha pra nós aí, Mauro. Vamos largar uma musiquinha antes de começar. Uma música bem sugestiva para este momento. Olha aqui, ó, Otávio, tu quer a versão em português ou a versão em italiano? Larga em italiano e tu que vai cantar, só vou te avisar, eu não sei cantar. É italiano. Eu também não sei cantar em italiano, sabe que é o italiano misturado com português, assim, italianês, pode ser? Calma, deixa eu procurar a colinha. Vamos lá, aqui. vamos ver se vai dar. Aí, ó, vamos lá. Peraí. Agora que tem 1000 pessoas nos assistindo, vamos cantar então a música de entrada do nosso primeiro live hangout stream, sei lá, nossa primeira reunião ao vivo para todo o Brasil de Pelotas, para todo Pelotas e Farroupilha. Vamos inaugurar a tentativa de fazer uma série de vídeos, série de lives neste período de quarentena, em que participará o professor Mauro, o professor Otávio e outros mais que querem participar. Assim, ó, é o momento de tu ser o penetra na tua história, ok? Então, este momento, esta live, ela não é uma live somente do professor Mauro, do professor Otávio, mas é uma live também de todos os penetras que querem participar semanalmente, falando sobre uma série do Netflix, algum filme, algum documentário. E sim, avisa com antecedência para a gente ver também, para a gente poder se organizar intelectualmente, emocionalmente, porque a ideia é sempre, semanalmente, aqui que seja, né, Otávio, trazer alguma reflexão acerca de alguma série interessante, que agrade o público e algo que também nos agrade, algo interessante para nós. Neste primeiro momento, nessa primeira live que nós iremos fazer, e que nós já estamos fazendo, a série que nós vamos trabalhar é a série La Casa de Papel, que sim... sabe aquela pesquisa meio programada, Otávio? Tá ligado? Aquela pesquisa assim que tu joga no Facebook, só que tu não joga 100% na liberdade. A gente colocou algumas séries que a gente gosta também, algumas séries que a gente vai tentar se arriscar aqui e falar. E, na verdade, eu trouxe uma pessoa de peso, que é o professor Otávio, que já dá aula na rede do Estado há muitos anos, não está se aposentando ainda tem uns 40 anos de trabalho pela frente, e o professor Mauro, que é peixe pequeno, mas que a gente, por gostar muito de fazer o que a gente faz, a gente abriu este momento, essa série de lives, onde nós iremos trazer algumas séries para conversar. E o pessoal que vai chegando, sinta-se à vontade para perguntar o que quiser, sabendo que a gente não tem resposta para tudo. Estamos aqui sempre construindo conhecimento e aprendendo coisas novas. E eu adoro pergunta que eu não sei responder, porque aí é uma pergunta que a gente pode pesquisar, procurar, estudar para aprender mais. Vamos cantar uma musiquinha então, Otávio, e aí depois eu vou passar a bola para o professor Otávio, professor querido, do Félix da Cunha, de toda a comunidade que busca a participação no Enem, através também de todas as bolsas e das cotas sociais, das cotas raciais. O Otávio manja muito disso também. Estamos aqui para, sim, falar livremente sobre aquilo que vier na nossa cabeça, com responsabilidade, e sim, fala bobagem também, né? Porque eu acho que nesse período aí de 70 dias, mais ou menos, de quarentena, já me perdi nas contas, mas 70 dias aí, ó, de quarentena, é o momento aí da segunda-feira, tu fazer o teu café, fazer teu chimarrão e trabalhar algum assunto que vai te ajudar para o Enem, que vai te ajudar para a vida, que vai te ajudar aí para o teu repertório cultural, como diria Bourdieu. Vamos cantar uma musiquinha então, Otávio?
Olha só, eu vou fazer uma tentativa Larga aqui lá, Maurinho. bem sequeladinha. Tá ouvindo o violão aí? Manda lá, Maurinho. Vamos lá, vamos lá. É por aí. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e trovato invaso. E partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. É muito grave. Se eu morro da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se eu morro da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombro di una bella flor. Vamos parar o mico por aí e depois lá no final da live a gente vai fazer uma versão em português, pode ser? Vamos fazer uma versão em português. E tá bom, eu nem sei como é que ficou o áudio, acho que ficou muito grave aqui para nós. Ficou muito assim. Muito bom. Muito bom. Tudo tentativa, ok? Por que eu e o professor Mauro nós resolvemos trabalhar isso na live, trabalhar com a Casa de Papel, trabalhar com as séries, e por que a gente resolveu fazer esse convite de estar jogando, de estar trabalhando, de estar aproveitando esse período assim inicial para poder trabalhar um pouquinho, projeto, não vai ficar na tua. Então, assim, ó, por que a gente escolheu essa série? Primeiro que, se a gente parar e analisar que essa pandemia nos deu a possibilidade da gente começar a fazer uma leitura maior, a gente ficar um pouco mais dentro de casa, curtir um pouco mais a família, começar a ter um outro foco. A partir do momento que a gente vai começar a ter esse centro maior, de estar dentro de casa, de estar junto, bem mais próximo daqueles que são do nosso ciclo familiar, que muitas vezes a gente acaba fazendo uma série de coisas nessa vida corrida e deixando de lado, e o que a gente estava fazendo, né, por não poder sair, por não poder fazer uma série de atividades, é que a gente acaba suscetível a essa questão de rever séries ou uma outra série de programas para passar um pouco do tempinho que a gente tem. E aí, então, um convite para mim de vamos fazer, topamos na hora ali, né, no meio dessa discussão, e a proposta da Casa de Papel, na verdade, vocês foram enganados por mim e para o Mauro, ou seja, mais uma jogada do professor aqui que nós enrolamos, no primeiro live a gente queria fazer sobre La Casa de Papel, a gente não manipulou, mas falou tantas vezes, né, na palavra La Casa de Papel, que inconscientemente as pessoas acabaram escolhendo, o maior número de pessoas escolheu essa série, e aí nós ficamos para esse primeiro encontro, discutir e falar um pouquinho sobre essa série La Casa de Papel. Ela foi lançada, então, no ano de 2017, né, pela TV Antena, pela TV espanhola, e tem uma repercussão não muito grande na Espanha, mas a Netflix embarca nessa ideia de comprar a ideia da série e divulgar elas, essa distribuição, e ela alcança, assim, precedentes mundiais, assim, não se imaginava que teria também divulgação de uma série como essa. Os próprios atores, diretores e todo mundo acabou se surpreendendo com a relação fora da Europa, porque isso é muito mais dentro de um contexto europeu. Essa série, então, ela vai começar em 2017, é gravada em 2015, 2016, e por que da escolha de estar trabalhando com robô?
e a gente também discutiu bastante, eu e o Mauro, né? Se na primeira e na segunda temporada a gente estava falando de roubo ou não, a gente tinha certeza da conversar. E por que exatamente o foco é a Casa da Moeda? Porque o foco é a economia espanhola. Otávio, porque a gente está saindo de um contexto... Ô, meu lindo. Meu lindo, olha só, antes de tu começar a dar o contexto histórico da La Casa de Papel, seja o contexto histórico mesmo, mas até o que o fundador do La Casa de Papel também teve como pano de fundo para poder criar a minissérie. Antes disso, meu querido, eu acho que tá travando um pouquinho a tua internet aí, velho. Um pouquinho, tá travando um pouquinho, não sei se tu tá me ouvindo. Tô tranquilo. Tá travando um pouquinho. Aí eu não sei se a tua internet está sobrecarregada aí, sei lá. Não, acho que tá tranquilo, mano. Não tá travando nada. Eu acho. Tá, meu querido. Vamos lá. Qualquer coisa, não, porque se tu tiver algum aparelho aí que tenha internet na tua volta, desliga o aparelho para botar a internet dentro somente da live aqui. Eu acho que é por aí que funciona a coisa. Mas toca a ficha, vai lá então. Tá. Então, assim, ó, só retomando aquilo que a gente estava falando lá. Por que da ideia do banco em si trabalhar com essa série lá na Espanha? Se vocês pararem e pensarem, a gente vai ter uma crise imobiliária nos Estados Unidos, né? Que vai gerar essa bolsa imobiliária, vai gerar um processo econômico de depressão muito grande. Isso vai atingir a Europa como uma marreta, né? Então, a gente vai ter crise na Grécia, crise na Espanha, a crise de uma série de países do bloco europeu que são parceiros dos Estados Unidos nesse momento. Então, essa crise vai fazer com que o desemprego dentro da Europa ele cresça de uma maneira massiva. A gente tinha índices de desemprego de 20%, eles passam 26%, 27%, ou seja, eles têm um acúmulo no período decorrente dessa bolha imobiliária que a gente vai ter. Então, essa crise europeia nada mais é consequência de uma crise que começa na América de modo geral, nos Estados Unidos de modo geral. Embora aqui tenha sido citado, né, uma referência de que seria uma linha, nós passamos por diversos problemas decorrentes disso. Então, o que vai acontecer? A sociedade é de lado. O Fundo Monetário Internacional, eles focam em auxiliar economicamente os bancos, principalmente os bancos. Então, os empréstimos são feitos para salvar esses bancos, para salvar essa condição econômica. A população está cada vez mais necessitada, mas o foco simplesmente era essa questão de salvar a economia a partir dos grandes bancos. Claro que não é o acaso que os caras começam a pensar que se o foco é só salvar a economia, só salvar o rico, só salvar o banco, vamos discutir um pouco em cima disso. Então, a série, ela vem em decorrência desse período que está acontecendo. Se esse é o foco, se essa é a lógica, se esse é o contexto do que os diretores pensaram para a série, o que eu posso te dizer é que o que está acontecendo na Europa, para cá, relacionando, é isso. Vou deixar agora o Mauro trabalhar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho com vocês dos personagens, do porquê disso, e depois eu vou retornar para explicar para vocês sobre a questão do Bella Ciao, da musiquinha, do contexto histórico, onde que ela vai se inserir. Maurício, contigo. Meu querido, olha só, eu fiquei um pouquinho preocupado, cara, porque tá travando. Eu tava conversando com o Juliano agora, tá travando um pouquinho. E aí, mas faz parte também. Eu não sei se a internet está sobrecarregada, né? Então, mas faz parte. Vai lá. Bonito, isso aí. Gente, enquanto o bonito não vem, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre essa questão da própria pandemia, que fez com que a gente ficasse mais em casa agora, e essa cultura industrial, essa cultura do entretenimento, nesse momento, ela acaba sendo consumido muito mais do que antes por nós, ok? Penso que dentro da... E aí tem uma área da filosofia que a gente vai falar que é a fenomenologia,
E a fenomenologia, ela busca observar os fenômenos, então, que é tudo que aparece para nós de maneira sensível, mas a fenomenologia, ela tenta fazer uma leitura daquilo que, de certa maneira, é plural em todas as realidades da pandemia, ok? Ela vai se dar conta de que existem especificidades dentro do contexto da pandemia. A gente sabe que a pandemia, ela existe alguns fatores muito singulares dentro de cada contexto, mas a fenomenologia, ela não busca estudar a singularidade. Ela busca estudar a pluralidade e, a partir daí, tentar encontrar algo que ela vai chamar de essência. A essência seria, nesse momento, algum conhecimento mais universal, algum conhecimento mais generalizado da pandemia. E dentro desse conhecimento, dessa essência, e que ele vai, uma das frases do Edmund Husserl é voltar às coisas mesmas. Agora, voltar às coisas mesmas dentro de um contexto que está para nós aí desde dezembro do ano passado. Perfeito? Para nós agora, mais efusivamente, há 3 meses, mas a função da pandemia, ela começa em dezembro. E os fenomenólogos, perfeito, estão estudando a pandemia, e dentro desse estudo da pandemia existem coisas mais generalizadas, ou seja, aquilo que faz parte da maioria dos contextos. E isso é, não digo que seja óbvio, mas eu vou te dizer algo que para ti pode ser óbvio. Estamos vivendo um aprofundamento da sociedade digital nesse momento. Isso é uma coisa óbvia, obviamente, olha só que redundância, dentro dos países que se fazem uso da tecnologia. Então, a gente sabe que a tecnologia, por um lado, ela potencializa a desigualdade social, as redes sociais, toda a instrumentalização da internet potencializa a desigualdade entre aqueles que têm e aqueles que não têm, mas dentro ainda desse potencializador de desigualdade, a gente percebe que a sociedade, ela se tornou mais digital. E nesse contexto da sociedade digital, entra o entretenimento de maneira mais forte. Então, quantos estão maratonando séries da internet, filmes? E nesse sentido, a gente trabalha o La Casa de Papel também, porque parece que os atores da La Casa de Papel e todo esse seriado, temporada 4, parece que eles nos presentearam dentro desta quarentena, se é assim que pode ser dito, presentearam porque foi bem no período ali do nosso isolamento social que começou, na verdade, 15 dias depois do nosso isolamento social, começou a temporada 4. Ok? E dentro da... E aí, como a internet do Otávio estava travando, eu acho que ele queria que eu falasse um pouco sobre os atores, meu querido. Seria mais ou menos as características dos atores? Foi mais ou menos essa a pergunta, Bonito? Isso, vamos falar da série, Diguinho. Falar da série, meu querido. Eu penso o seguinte, que a série, ela vem problematizar algo em nós, e problematizar num bom sentido. Eu acho que a série, ela problematiza um pouco as nossas hipocrisias e as nossas moralidades, os nossos moralismos, porque até onde eu sei, a maioria das pessoas amam os bandidos, amam os ladrões e detestam os mocinhos e as mocinhas. Este seriado, ele acaba acontecendo dentro desse seriado uma inversão de valores, onde sim, existe uma explicação histórica, existe uma explicação ética que tem a ver com o contexto histórico que o Otávio estava falando, a resistência. Dentro da crise da União Europeia, eu vejo a Espanha criando mais dinheiro para que os bancos não entrem na falência, mas em contrapartida, enquanto os bancos estão enriquecendo, as políticas públicas sociais estão diminuindo. Então, existe uma explicação marxista, lógica, de resistência, uma explicação da resistência da própria esquerda contra o neoliberalismo, contra esse capitalismo selvagem. Existe uma explicação lógica para dizer que os bandidos não são tão bandidos assim.
E que o furto não é tão furto assim, pois afinal eles não estão roubando uma riqueza, eles entraram para a Casa da Moeda para produzir a própria riqueza. Eles estão usando os meios, os instrumentos e os meios de produção de uma linguagem marxista, eles estão invadindo a Casa da Moeda e eles estão usando os meios de produção de riqueza para fazer a própria riqueza. E aí uma brincadeira, uma pegadinha que vai, de certa maneira, provocar-nos dentro da nossa moral, dentro da nossa ética, é fabricar o próprio roubo é roubo, fabricar o próprio furto é um furto. Então, primeiro existe isso que divide as opiniões, em que sim, muitos não encaram, ao ver a série, não encaram tanto eles como bandidos, mas como aqueles que estão fazendo a resistência, inclusive a resistência que deu início o vô do professor que fazia parte dos partidianos, e aí vem a música Bela Tchau, que eu vou deixar para o Otávio depois falar dessa musiquinha mais bonitinha. Mas, ao mesmo tempo que a gente tenta justificar o roubo deles, o furto deles, com uma resistência política a tudo aquilo que está acontecendo dentro da crise desde 2008, até a crise da União Europeia, existe também o fato da empatia, o fato da humanização que o Alex Pina, se eu não me engano, o nome do cara que fez La Casa de Papel, ele faz questão de colocar na série. Porque se a gente for analisar a série, gente, a série, a gente pode dizer assim, o script da série, o enredo da série, gente, ele não é um enredo novo, se a gente for analisar, porque é um grupo de bandidos que vão assaltar um banco. Esse enredo, a gente já está careca, cabeludo e cabeluda de ver outros filmes onde os bandidos estão criando, então, um plano mirabolante para entrar dentro de um banco. No caso do La Casa de Papel, o Otávio caiu. No caso do La Casa de Papel, acho que agora voltou. No caso do La Casa de Papel, este enredo, ele ganha uma humanização a mais. Ou seja, ele faz... E aí uma coisa assim, que a gente aprende também na pedagogia, com um cara chamado Rosso, se eu não me engano, ok? Eu também não quero assassinar a pedagogia nem os educadores, mas eu acho muito interessante que a autobiografia e saber da vida do outro sempre estreitará os laços do relacionamento. E é impressionante o quanto isso acontece. Porque se a série La Casa de Papel ficasse somente no roubo e desviasse a nossa atenção da biografia, da história de vida deles, daqui a pouco nós não escolheríamos tanto o lado dos bandidos. Mas a gente escolhe o lado dos bandidos porque a série faz questão de mostrar a vida deles. E dentro desse contexto de sempre mostrar a história do bandido, sempre mostrar os sentimentos, o contexto de vida dele, faz com que o telespectador tenha mais empatia, se solidarize mais com aquele que é, sim, ali o criminoso da série. Existem outras séries que, se tu quiser escrever, aí tu pode escrever. Olha só, séries que tu já viu que mostra no meio do enredo a história de vida de todas as pessoas, que faz com que tu acabe se solidarizando, estreitando o laço do relacionamento. E uma outra coisa que também é interessante é que não basta somente saber a história. A gente sabe a história de cada um, a gente conhece a biografia de cada um, a gente estreita o laço do relacionamento com todos eles, mas ao mesmo tempo a gente se identifica com os sentimentos, com as emoções e com as histórias deles. A gente se identifica com a história de cada um, seja a explosividade da Tóquio, por exemplo, uma menina explosiva, uma menina que tem um amor meio sartriano, porque o amor para Sartre, na verdade, Sartre vai dizer que o amor ele fracassa, porque o nosso amor ele também leva em conta a fidelidade. A fidelidade no sentido de tornar o outro, tornar o próximo parte do meu projeto e desconsiderando muitas vezes que ele também tem um projeto. Então Sartre vai dizer que o amor ele é meio furada, porque o amor, ele acaba tirando a liberdade que para ele é substancial.
Existem, então, a explosividade, a vida louca da Tóquio, mas que é bem fundamentada dentro do existencialismo, dentro do amor existencialista, pelo menos o amor sartriano. Existe esse lado dela que, de certa maneira, muitos se identificam com o lado explosivo, com quem verdadeiramente assim, é muito intensa na própria vida e que, às vezes, pela questão da emoção, põe, às vezes, a perder o projeto do professor, que é outro também, que tem, teoricamente, mais cara de mocinho do que os outros, porque ele não está dentro do banco, não está vivendo aquela intemperança que os bandidos estão vivendo dentro do banco, mas o professor, ele é o mentor, ele é o líder, e o líder, de certa maneira, também tem várias qualidades que muitos se identificam com o professor, pelas qualidades de liderança, e é interessante que, inclusive, a gestão, as faculdades de gestão, tem, se a gente procurar no Google, por exemplo, tem artigos aí que já estão misturando a gestão com o La Casa de Papel, porque o professor tem qualidades da gestão, a qualidade do recrutamento, a qualidade do treinamento, a qualidade da integração e da celebração. Se a gente analisar, o professor tem várias características de um gestor, de um empreendedor, que faz com que, racionalmente, ele planeje o roubo, mas, ao mesmo tempo, leva em consideração, por variáveis, todas as emoções que, porventura, poderão acontecer. E ele acaba sendo traído pela própria emoção, porque ele se apaixona depois pela Lisboa, e ele vai colocar isso depois também como anexo no seu planejamento do roubo, no seu novo projeto de planejamento, que seria da temporada 3, que é outra aula, que é outra live inteira, né, cara? Porque se a gente for pensar, Otávio, a temporada 1 e 2 tem muito a ver com o contexto, então, do Bella Ciao, o contexto da crise europeia, e a temporada 3 e 4 é um outro norte, é um outro sul. Vamos ser justos com as palavras, né? Não é só o norteamento, é um sulineamento, se a gente pudesse dizer assim, porque vai falar sobre os direitos humanos. E eles só voltam porque um deles está com o direito humano ferido. Tu abriu teu microfone, Otávio, eu vou passar a bola para ti então, meu querido. Fala um pouco sobre o contexto do Bella Ciao e depois a gente vai jogar. Vai lá, Maurinho, ó. Vai lá. Tô te ouvindo, tô gostando de te ouvir. Oi, bonito. Maurinho, vamos jogar aquela pergunta. Oi? Vamos jogar aquela pergunta para todo mundo que a gente estava conversando. A gente estava conversando antes de propor essa live, estava discutindo se realmente era um roubo ou não era um roubo. Lembra disso? Boa, e dá a tua opinião questão aí. Provocativa. E aí, no meio desse contexto aí, o que a gente estava trabalhando e estava pensando? Se de fato ele foi um roubo, como a gente pensou na questão do roubo da Casa da Moeda, de fato, ou se pelo fato deles não estarem levando nada em espécie, eles não estarem pegando nada que já está pronto, eles criaram o próprio dinheiro, se isso poderia ter sido considerado um roubo. Agora aqui, ó, eu preciso que o pessoal responda para a gente, participe, para não ficar uma coisa meio monólogo só, eu, só o Mauro falando, e a gente querendo dar a participação de vocês. Vocês concordam que foi um roubo, que não foi um roubo? Como é que isso aconteceu? O que vocês acham em relação a isso? Maurinho? E aí, foi roubo ou não foi? Eu acho que ninguém vai querer responder para a gente, Mauro. Não, mas eu tenho uma resposta, Otávio. Eu nem sei se é certa também. Mas nós passamos uma noite conversando isso, dialogando isso. Eu acho que nós passamos quase uma hora nesse contexto para identificar se realmente era um roubo ou não era um roubo. Porque no final das contas, o que acabou acontecendo? Na terceira temporada, sim, eles vão lá e eles roubam em espécie o ouro, eles derretem o ouro para tentar levar. E isso aí a gente vai ter de fato que eles estão pegando o objeto, né? Estão subtraindo esse objeto. Mas, e na primeira e na segunda, qual é o objeto que está sendo subtraído? Porque a nossa discussão era exatamente em cima disso. Será que eles estão ou não estão roubando? O que será que está acontecendo?
E por que que esses personagens foram recrutados pelo professor? Por que a Tóquio? Por que o Moscou? Por que o Oslo? Por que o Helsinki? Por que que cada um deles especificamente foi recrutado pelo professor? Maurinho, por que cada um deles foi recrutado? Desliga teu microfone, bonito, para não dar eco para mim aqui. Tá. Aí, bonito. Ok. Meu querido, por que que o professor escolheu estes? Na verdade, assim, ó, eu não refleti tanto sobre isso, não pensei tanto sobre isso, então eu vou me arriscar aqui, ok? Até porque o que a gente está fazendo aqui é se arriscando, né? Essa é a real. Mas eu penso que o professor precisava, primeiro lugar, ok? Primeiro lugar. Não estou dizendo, olha só, é interessante isso, tá? Eu não estou dizendo, ó, o Mauro botou que é roubo, ok? Eu não estou dizendo que todos aqueles. A Letícia Borges botou, mas até que ponto seria um roubo se é todo um sistema que vai contra? Ok. Juliano, eu vou responder isso e depois eu vou ler essas respostas aqui, ok? Porque senão vou, olha aqui, ó, vou me atrapalhar aqui. Mas, respondendo a pergunta do Otávio. Otávio... Maurinho, vai dar um eco aqui nas nossas perguntas pelo seguinte, a internet está com um delay de 3 minutinhos ou 2 minutinhos em relação a nós. Então a gente vai falar, vai ficar 2 minutos rateando aqui, esperando que alguém responda, para que eles consigam responder. Por isso que vai dar esse delayzinho, tá? Ok. Mas eles estão respondendo aí, a gente está lendo o que eles estão respondendo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Desliga teu microfone, bonito. Mas para eu também não ficar 10 minutos respondendo essa questão, para a gente voltar para a questão ética e do roubo, etc. Mas eu penso que não significa que eu esteja falando mal dos bandidos, ok? Não estou falando mal dos bandidos, eles têm grandes qualidades e características, porque senão o professor não teria escolhido eles. Então vamos começar por aí. O professor, ele é muito racional em tudo o que faz, e a escolha não é por acaso, ok? Mas ele entende que ele, dentro deste roubo, ele é a cabeça da turma, ele é a cabeça da trupe, ele é a cabeça do grupo, e ele precisa, sim, de membros para poder efetuar o projeto e o planejamento dele. Então ele vai pegar pessoas extremamente... vou dar um exemplo, tá? O Rio, tu olha para ele, tu pode interpretar ele como um cara dócil, tu pode interpretar ele como um cara 100% amor, ele é apaixonado pela Tóquio, ele chora, ele demonstra todas as emoções possíveis. Quem acompanhou o Rio na temporada 4, trauma pós-tortura, viu o jeito que ele ficou. Então, assim, ó, o Rio, ele é uma taça de cristal. Ele é uma taça de cristal que parece que a qualquer momento vai quebrar, então ele chora. Ele tem uma certa ingenuidade, ok? Vamos pegar o Rio. Vamos pegar o Denver, por exemplo. O Denver, que é o filho do Moscou. Se eu não estou me atrapalhando nos nomes. O Denver, ele é muito assim, ó. Como é que a gente pode dizer assim, ó? Ele é muito... Eu não sei se a palavra tosquinho é a melhor palavra, ok? Mas ele é muito gurizão, ele é muito assim, tipo... sei lá, o pai dele é muito autoridade pro Denver, ou seja, ele é um menino obediente, ele é um menino que vem com um pai, por exemplo, ele vem com um pai, o pai um minerador que quer realmente assim, ó, ter uma grande fortuna. Ele pega pessoas, então, que têm características, que têm diversas qualidades que ele, como professor, não vai ter, mas eu penso que uma característica que eu acho fundamental é que o professor ele tem um poder, Otávio, muito grande de convencimento daquele grupo ali. Então, assim, ó, não significa, olha só, por favor, não significa uma alienação, não tem a ver com alienação, não tem a ver com mensagens subliminares para que as pessoas acreditem num discurso. Mas o professor ele tem um forte discurso e ele tem um grupo que ele consegue
ter um poder de convencimento. Ele tem um poder de convencimento. É óbvio que isso não é 100%. Não é 100%. Por exemplo, me lembra agora a Nairobi entrando no quarto do professor, querendo ter um filho com o professor. E aí o professor disse que de maneira nenhuma ia doar o espermatozoide, lá o esperma, para ela ter filho. Ela fica indignada. Ela diz, aí o poder de convencimento dela, né? Pô, professor, tu nos pediu tanta coisa, muito mais difícil do que tu me der, literalmente, né? O pênis de um esperma, por exemplo. Desliga teu microfone, bonito ainda. Não, agora eu vou começar a provocar. Agora vai ser quer provocar? Show. Então, deixa aberto, mas... Tá, eu vou deixar. É que eu fico me deixa escutando, aberto, cara. Agora Eu vou tirar da minha orelha aqui, ó, para não ficar me ouvindo no eco, então, por enquanto. Por enquanto, ok? Tá. Já vou te dar a Mas palavra olha aqui, ó. Vamos... Pô, agora eu tirei o óculos, fiquei parecido com o meu irmão. Doideira. Vamos trabalhar com esses contextos exatamente em cima disso que tu falou. Por que pegar um grupo tão maluco, como tu citou a questão do Denver, né? Ele é explosivo, ele é meio doidivanas, né? Agora cheguei bem em coisa de história mesmo. 200 anos atrás não se fala doidivanas. Ele é bem maluquinho, e aí tu tem a Tóquio também, que é bem maluquinha. Tu tem o Rio, que de certa forma, por mais dócil, ele também é meio maluquinho, um maluquinho mais controlado. E tu tem aqueles que são os que vão executar. Por falar em maluquinho, eu nem citei aqui o Berlim. Esse é completamente doidinho mesmo, né? E por que ele conseguiu montar um grupo com tanta gente desencontrada, mas que participando desse grupo eles acabam funcionando de uma maneira tão coesa, tão correta? Por que a escolha desses personagens? Como é que o professor conseguiu pegar gente tão desalinhada e conseguir fazer com que eles cumprissem esse roubo, fizessem esse roubo? No que eles exatamente acreditavam? Posso falar? Te joguei essa bronca, agora é tudo contigo. Tá. Desliga teu microfone, cara, senão eu fico me ouvindo, Otávio. É bom, eu gosto porque, de ouvir a voz. O bonito é que assim, ó, eu tô de fone, entendeu? Então, quando tu fala, tua voz entra direto aqui, tu não te escuta. Se eu tirar o meu fone, tu tá ralado também. Então, vamos lá. Por que deu certo? Uma outra coisa aqui interessante é a questão de resiliência também. É uma questão de se moldar às inúmeras situações, inúmeros fatos espontâneos que vão surgindo no decorrer do plano e do projeto. Ok? Então, existe também isso. Eles, que nem Palermo, a gente pode dizer que são fiéis a um plano, são fiéis a uma proposta, perfeito? Mas, ao mesmo tempo, eles são aqueles que são resilientes em todo o processo. E sim, eu ainda deposito a palavra obediência. Eles são muito obedientes ao professor. Ok? A Tóquio explode de vez em quando. Existe uma briga muito interessante entre o patriarcado versus o matriarcado. O professor, ele na escolha dos seus líderes dentro do banco, ele é muito patriarcal. Então a Nairobi se estressa com isso, a Tóquio se estressa com isso. Existe uma briga ali muito grande da questão de liderança, o que é extremamente positivo e o que é extremamente contextual. Existe esse movimento feminista dentro do La Casa de Papel. Isso é muito interessante, porque assim, ao mesmo tempo que eles demonstram obediência ao professor, não é uma obediência cega, não é uma obediência, como vai dizer Nietzsche, ok? Moral do escravo, por exemplo, a moral do escravo. Claro que Nietzsche vai usar a moral do escravo num outro sentido, mas é a moral daquele povo que teoricamente não vai refletir ali e vai simplesmente obedecer o professor a todo custo, que seria a moral do rebanho, a gente pode dizer, também em outra linguagem nietzschiana. Então, eles, ao mesmo tempo que eles são obedientes ao professor, perfeito, eles são extremamente livres também. Existe a liberdade de expressão e que vai fazer sim. E aí a gente pode trazer também um conceito que a gente vai chamar de dialética,
Não a dialética hegeliana, mas a dialética marxista, que vai haver, perfeito, vários exemplos ali dialéticos dentro. O Otávio está chegando agora. Vários exemplos dialéticos dentro do próprio processo do planejamento do professor. Existe sempre um momento de atenção, é algo que gira muito dentro do La Casa de Papel. Existe sempre a tese, da tese sempre acontece um conflito, sempre acontece uma antitese ou uma antítese, e a partir daí o professor tem que pensar no modo de superar. O modo de superar, e esse processo dialético ele acompanha todo o período. Meu querido, me lembra da pergunta, porque eu falei tanta coisa agora que eu já me esqueci da pergunta que tu fez, meu. Essa é real. Quer voltar para o papo do roubo ou não? Não, vamos continuar. Estou gostando dessa tua lógica. Então faz a pergunta, bonito, de novo, que eu me esqueci da pergunta, cara. Você coela. Pergunta para ti é exatamente por que juntar tanta gente desencontrada para estar chegando nesse grupo? Por que tantos desajustados conseguiram fazer com que a coisa desse certo? Sim. E aí é exatamente isso que tu propôs no meio dessa discussão. É eles seguirem, e por isso também ele escolhe Helsinki, ele escolhe Moscou. Esses caras vão ser seguidores a rica do ano. Esses aí não vão mudar em nada. Quem vai ser aquele cara que vai agir de uma maneira diferenciada não vão ser esses malucos. Sim. Vão ser justamente os outros personagens. Esses aí vão agir muito mais no próximo do roubo do que os demais, que eles vão agir na hora. Eles vão reagir na hora. Eles são muito mais criativos do que capazes de seguir só a lógica. Tô tentando te entender, bonitão. Tô tentando te entender. Tu quer falar mais, meu querido? Não, eu quero te deixar essa bomba aí, Mauro, porque assim, ó... Fala. La Casa de Papel, por que é esse fenômeno aí que todo mundo acaba se apaixonando? Porque no fundo, nós somos lógicos e ilógicos. No fundo, o que a gente acaba fazendo? Muitas vezes a gente tem um roteiro a seguir, e muitos acabam conseguindo seguir esse roteiro, mas agora, às vezes, a gente acaba sendo impulsivo. Então, a gente acaba se identificando com aqueles personagens. Muitas vezes o cara vai para o Facebook ali e vai procurar personagens para fazer o teste de quem eu seria na Casa de Papel. Que tipo de personagem eu seria? Ser professor, eu acho que aqui a maioria gostaria de ser, né? O professor, para ser o cara racional e todo mundo seguir. Muitos gostariam de ser que ele vai para a ação e eles se identificam com esse ou com aquele personagem. Exatamente essa condição. Por que ele consegue achando na sociedade? Por que ele conseguiu ter uma entrada tão grande no nosso país? E por que a gente conseguiu ser tão apaixonado por essa série? Porque, no fundo, nós somos essa mescla entre o racional e um pouco dessa impulsividade. Em que eles vão dizer que se identificam ou com a Tóquio, ou com o Berlim, com o Weber. Ou se o cara é extremamente racional, ele vai se identificar com o professor. Muito bom, muito bom. Eu acho que é por aí também, meu querido. Uma coisa que me veio na cabeça também, cara, é que dentro desse... A nossa vida também ela é um projeto, ok? A nossa vida ela é um projeto de vida e ela é um projeto onde o espiral do caderno, que ela não é uma mola propulsora, mas é um espiral dialético entre bons e maus momentos e momentos de superação. Eu penso que, de certa maneira, a nossa vida é muito também como um projeto. E, olha só que interessante, para alguns, o projeto do professor foi um projeto de roubo. Um projeto realmente, assim, ó, para assaltar um banco. Mas para várias outras pessoas, esse projeto ele é um projeto de resistência.
E nesse momento, a gente pode também usar a filosofia para entender que a nossa vida, e aí a gente pode pegar, por exemplo, Albert Camus, ele vai usar muito a história do mito de Sísifo, para dizer que a nossa vida, ela é também uma eterna resistência. E aí, claro, aí vamos esquecer agora um pouco os âmbitos religiosos de todos que estão ouvindo aqui esses dois malucos conversando, perfeito? Vamos esquecer o âmbito religioso e vamos entender, por exemplo, ok? O Albert Camus, ele vai dizer que a nossa vida, ela é uma eterna resistência, porque para eles a vida não tem sentido. Ou melhor, né? O Albert Camus, ele vai dizer o seguinte, que o universo é uma coisa, a existência humana é outra coisa. O que é um absurdo? A relação entre os dois. A relação entre o universo. No momento que eu tento criar um sentido entre eu e o universo, da onde eu vim, para onde eu vou, todas as questões filosóficas essencialistas, não existencialistas. Mesmo sabendo que tem o Kierkegaard, que é um existencialista cristão, mas a maioria dos existencialistas vão dizer que a nossa vida, né, parafraseando Albert Camus, é um absurdo, é uma resistência, porque no final dela não tem nada. O que tem na nossa vida é o rolar e o desenrolar da pedra de Sísifo eternamente. O que tem na nossa vida? A rotina de segunda a sexta e os teus momentos de lazer. Para o existencialista, e isso é muito, por favor, né, gente, os meus alunos sabem que cada vez que eu falo sobre isso, o professor sempre vai também brigar contra as questões do suicídio, porque o suicídio nunca será uma alternativa para responder essa questão. Mas o existencialista, ele acredita que a vida, ela é um absurdo pelo simples fato de que depois da morte não tem nada. Esse é o entendimento existencialista. A vida não faz sentido, porque eu não escolho vir para cá. Mas agora que tá bom, eu também não quero sair daqui. Então, a vinda para este mundo é um absurdo. A morte neste mundo é um absurdo. Para eles, não há vida após morte. Não há um outro espaço espiritual. E sim, vou repetir de novo. Esqueçamos agora as nossas atmosferas espirituais privadas de cada um para refletir somente no que o existencialista diz para nós. Só há existência. Só há existência. Ponto final. Só que nessa existência, mesmo sem sentido, eu serei feliz se eu criar um sentido. E aí Sartre vai dizer que tu és totalmente livre para criar este sentido. Tu és condenado à liberdade. Não tem como tu não ser livre. Se tu optar por não ser livre, já é uma liberdade de fato. Então, mesmo com a resistência, e aí o Albert Camus vai dizer, né? O que me sobra num mundo sem sentido? Resistência. Resistência em que sentido, então? É para eu viver essa vida, pô. É o amor fati de Nietzsche. É o amor fati de Nietzsche, se a gente for analisar. Eu sei que no final não vai dar em nada, mesmo assim eu vou viver intensamente. Viver intensamente de que maneira? Amando a vida com tudo que ela representa. Amando a vida mesmo que lá na finaleira não tenha sentido em nada. Porque se eu não amar a minha vida, realmente vai sobrar outras coisas muito negativas. Então, a nossa vida, ela é um processo de resistência no sentido dialético de que tu planeja o projeto, tu cria o projeto, e aí Heidegger vai dizer também, né, é o projeto original, é o desenvolvimento do eu, cria o projeto original, cria aquilo que vai brilhar o teu olho, sabendo que a etapa posterior será sempre essa dialética do desenvolvimento versus... E aí a palavra que seria é a destruição do eu, que é óbvio que eu não quero que tu, meu bonito e minha bonita, entre para uma estatística desta. Existencialmente falando, cria teu projeto e dialeticamente enfrenta todos os percalços da vida e com superação para que tu verdadeiramente viva
este projeto de maneira plena e feliz, porque a felicidade não está no final do projeto, a felicidade é o caminho inteiro desse projeto. Ok? Fala, Otávio, porque eu falei demais, meu bonito. E tem perguntas. Só um questionamento, Otávio. Eu não sei, ok? Para mim, isso é um aparelho novo, bonito. Eu não sei ver os comentários das pessoas, cara. Tu tá vendo os comentários? Na verdade, assim, ó, à medida que o pessoal tá falando, tá aparecendo, Mauro, pra gente. Agora o nome eu de uma bagagem, a Lete Borges, eu posso estar equivocado com o nome. Ela fez um comentário aí que bem daquilo que a gente estava falando antes. Vai. Um pouco tu precisa ser lógico, porque para seguir o plano tem lógico, até determinado ponto que a lógica vai falhar. Sim. Tu consegue prever algumas situações, aí consegue imaginar o que vai acontecer, e a partir daquele ponto tu não vai mais conseguir, porque tu vai com um componente único, que é o ser humano. O ser humano ele não vai conseguir o tempo inteiro seguir a lógica. Vai chegar um ponto que vai de maneira diferente ao planejado. Porque ele pode ter combinado com os 7, 8, 9, 10, 20 que vão fazer parte do plano, fazendo como os outros que estavam lá dentro. E aí alguma coisa vai acontecer de diferente. E aí, no meio dessa programação, o que a escolha desse grupo tão diferente? Porque, de um ponto de vista que, quando precisa ser lógico, eles são os lógicos. E quando precisar ser ilógico, no caso, fugir um pouco, seguir a lógica do plano, tu vai ter essas pessoas para seguir exatamente fora do plano. E eles vão tentar fazer com que isso dê certo. Talvez por isso a chave da escolha desses personagens, de nem todo mundo seguir a risca, porque eles não conseguiriam sair da condição. Eles seriam escravos exclusivamente de uma coisa que poderia não dar certo. Por isso que eles precisavam desse grupo tão hoje. Proativo, proatividade. Exatamente. Saber improvisar dentro do plano. Pois é, improvisar dentro do plano, mas eu entendo, ok? Ter proatividade, ok? Usar o instinto. Talvez também a gente pode pensar na palavra intuição, porque muitas vezes tem certas situações da vida que não dá nem tempo de tu refletir. Simplesmente tu, me dei conta. É isso. É uma intuição que vem longe do mítico e longe do conhecimento qualquer, né? Do conhecimento racional. Existe uma proatividade que faz com que eles, de certa maneira, improvisem, mas improvisação dentro. E aí eu acho interessante o seguinte, gente, porque a série, ela provoca nesse sentido, porque quantas vezes tu pensou que ele estava improvisando, e aí apareceu depois, na outra cena, o professor lá na escola de treinamento dizendo, se isso acontecer, vamos fazer isso. Se isso acontecer, vamos fazer isso. Então, é impressionante as variáveis que foram pensadas. É impressionante assim, ó, o leque de variáveis que o professor pensou para tentar realmente escrever um projeto levando em conta o máximo possível de variáveis. Não estou te dizendo que eles não improvisaram, não estou te dizendo que não teve aí um instinto, uma intuição, mas quantas vezes a gente percebe que tu acha ali que está tendo uma improvisação, quando vê aparece depois da próxima cena o professor em casa ali, né, conversando e dando aula sobre aquilo que poderia acontecer ou não. A Letícia Borges, ela colocou também uma fala do Boff, que eu achei muito bacana. Não sei se o Juliano pode botar para nós de novo, mas como resistência. Será que cabe de novo aqui? Aí, ó, eu tô jogando porque assim, ó, eu não tô vendo as. Eu vi que a Letícia colocou uma pergunta sobre, mas como resistência se nós somos produto do meio? Também! Mas eu acho que é por aí a pergunta, né? Não sei se tu tá vendo aí, Otávio, as perguntas. É exatamente isso. Somos produtos do meio. O existencialismo, ele leva em conta isso também. O existencialismo, ele não pode, obviamente, negar que nós somos fruto de um meio. Né? Então, existe aí... Como é que é? Me esqueci o nome do cara, me deu branco, velho.
acho que é o Durkheim, o fato social. Existem coisas, ok, que obviamente que são fatos sociais no sentido de que eu não escolho nascer num berço de ouro ou num berço manjedoura. A gente não escolhe. A gente entra nesse mundo, a gente tem uma formação primária, ok? Falando Bourdieu, a formação primária, aquela primeira formação, a formação da família, que te dá uma cultura, que te dá uma linguagem, que te dá um modo de ser, e é óbvio que nós somos influenciados por isso, e também pelo meio social, pelo contexto social. Nós somos influenciados por isso. Porém, mesmo assim, Sartre tem uma frase muito bonitinha. A frase que Sartre tem é: não importa aquilo que fizeram contigo, importa é o que tu vai fazer com aquilo que fizeram contigo. Então, Sartre ainda vai defender uma liberdade substancial, porque se o contexto ele me formata, ele me forma, ele me influencia, o contexto não vai determinar. É isso. O contexto ele não determina, porque eu ainda posso ter a minha resistência no contexto. É óbvio que a gente não vai ser hipócrita, porque existem pequenas resistências e existem resistências muito grandes. E aí isso é um outro leque, né, Otávio? Dizer assim, porque existem culturas que a libertação, e aí a gente pode pegar Paulo Freire, a libertação, a emancipação social, dependendo da cultura, é mais fácil. Então, é mais fácil tu ter uma ascensão, uma emancipação, ter resistência social num espaço que tem mais privilégios do que outro espaço que não tem tanto privilégio. Então, claro que o Sartre também não é louco nesse sentido. Né? Existe uma liberdade, existe uma influência do contexto, mas ainda assim existe uma resistência, uma liberdade para que tu possa te reconstruir, dentro de um projeto, e que sim, o contexto ele leva, né? Sim, o contexto ele tem um peso nisso. E aí, por exemplo, Otávio, esse papo, né, do contexto que influencia a política social, por exemplo, as políticas sociais é um excelente exemplo, né, como resistência também. Como resistência também, para que a gente possa emancipar e crescer socialmente. Sartre defende o substancial, ok? Novos filósofos já dizem que o humano hoje é o senhor de escravo e o escravo, no mesmo ser devido às suas escolhas. Muito bom, é isso aí. Nós somos pastor. Quem é que fala isso, Senhor, Papai do Céu? Acho que é o próprio Heidegger que vai dizer. Acho que é o Heidegger que vai dizer que nós somos pastores também da existência, no sentido de que a gente é pastor no sentido do cuidado, é a ética do cuidado, é a ética heideggeriana, no caso. Ética do cuidado. Nós temos o zelo, nós temos o cuidado, mas ao mesmo tempo existe também um jeito de eu me tornar escravo de toda essa realidade. E aí, para Heidegger, ele vai dizer, né? Evite. Aí que horror, olha a hipocrisia, Otávio. Heidegger vai dizer que uma maneira de tu te tornar livre nesta realidade é tu te isolar dos falatórios, das falácias, fazer mais meditação, e eu espero do fundo do coração que a nossa live não seja somente um falatório, uma falácia, mas que seja um momento em que a gente possa crescer como irmãos. Otávio, fala o que tiver na cabeça, bonitão. Não respondemos ainda, hein? Não respondemos se é furto ou não. Oi? Ninguém vai responder isso aí. Deixa a pulga. Deixa a pulga, porque a ideia é a pulga. Tá, mas nem eu sei. Tá, mas, meu querido, eu não sei a resposta. Eu tenho uma opinião sobre. E aí o que a gente pode jogar... Sinceramente, o que a gente pode jogar agora é... eu não quero convencer ninguém da minha opinião. Eu tenho uma opinião sobre... que não se trata de convencimento nenhum. A gente pode partilhar. Mas, Maurinho, Oi. A lógica do conhecimento e da aprendizagem, ela vai se dar na troca. Claro. Aqui não é a ideia de eu tentar impor o meu pensamento. A ideia é construir algo desconstruindo qualquer lógica. Então, na verdade, se a gente tivesse uma ordem, é esse ponto final,
a gente ia estar tentando impor a todo mundo que visse com os nossos olhos. Na verdade, Muito bom. o que a gente tentar fazer nessa live é desconstruir isso, é fazer com que a Leti, o Mauro, outras pessoas que vão aí foram falando conosco, dizendo que era roubo, ou dizendo que não era, ou dizendo uma série de coisas, é onde a gente vai entrar essa live, que na verdade não vai ficar em uma, né, Mauro? Tu já falou do sorteio, Maurinho? Não falei ainda, não falei do sorteio. Então Meu vai, querido, olha só, deu uma hora cravada. Uma hora cravada. Olha só, eu tô de vagabundo aqui, vamos tocar ficha. Ah, Jesus, mas aí a mulher vai Até brigar, onde tu cara. quiser. Pois é, não, mas aí a mulher vai brigar porque eu vim para a casa do meu irmão aqui e deixei a minha esposa com três lá, muito louco, né? Então eu não tenho tanta condição. Oi? 10 minutinhos para acabar a bagaça, mas faz um sorteiozinho aí. Quem quiser, a gente manda quem falar e aí a gente quer convidar 3 pessoas para estar aqui com essa carinha aqui dividindo a tela, junto para a gente ver um pouquinho sobre Chernobyl, que nem a gente fez essa fala aqui, mas a gente queria saber quem queria falar junto dessa fala, para que seja uma sequência. Olha o que a Letícia Borges está botando, hein? É isso. A Letícia, ela provocou. Usaram a seu bel prazer, então não é roubo? E aí, Otávio? Fabricaram, olha só, Otávio, vamos, eu tô assim com uma confusão mental aqui na minha cabeça que tu não faz ideia. Sabe por quê? A palavra lógica e ilógica que tu jogou agora fez eu pensar sobre algo que a gente não conversou, porque não conversamos, na real, né? Que é sobre toda a questão do surrealismo, o porquê do Salvador Dalí sendo um personagem. Então, assim, ó, a gente, na lógica, nos esquecemos de um momento artístico dentro do La Casa de Papel e nós não falamos sobre o surrealismo, o Salvador Dalí, por que o Dalí, ok? Esse personagem polêmico para a história das artes. Não falamos da cor vermelha, mas tudo bem, porque se a gente começasse agora, isso aí dava mais uma hora de live. Mas seria muito legal, quem sabe... sobre a música, né, Mauro? E não falamos sobre a música, cara. Que doideira. Tá, mas assim, ó... Quem sabe um dia, pra gente não fugir, olha que nem professor, tá, Otávio? Pra gente não fugir do nosso projeto, vamos em um outro momento, não na outra semana, ok? Em um outro momento, fazer parte 2 do La Casa de Papel para a gente falar sobre isso. Bela Tchau, surrealismo, Dalí, cor vermelha. Mas na próxima semana, então, nós vamos falar sobre algo que, sinceramente, vou ter que correr atrás. Porque o professor não sabe muito sobre. Então, é Chernobyl. Próxima live, nós vamos falar sobre Chernobyl. E o Otávio veio com uma ideia muito bacana. Ou seja, próxima live, não ficar somente o Mauro e o Otávio, mas a gente trazer mais pessoas para contribuir com o nosso momento de formação, nosso momento de bate-papo. Eu, sinceramente, Otávio, não sei como fazer o sorteio, ou se a gente faz um momento penetra aí, né? A Letícia tá... Ai, nós vamos ter que... Letícia, eu vou voltar nesse papo agora, Letícia. De verdade, nós vamos voltar. Não significa um ponto final, significa uma reticências. Mas a gente vai voltar porque eu tô achando que a gente comunga em alguns pensamentos aí e vamos provocar o Otávio. Porque o Otávio tem uma opinião muito legal sobre isso, Mas, Otávio, olha só, o que tu acha, meu querido, de depois, quando a gente pegar o histórico da conversa, a gente pegar todas as pessoas que partilharam, que curtiram e tal, e fazer ou o sorteio, como tu falou, ou até mesmo o convite. Quem é que gostaria? Eu acho que também tem que ser muito sincero aqui, gente. Não te sinta uma penetra, mas quem é que gostaria de participar de um bate-papo na próxima semana, cujo assunto é a série Chernobyl?
Não sei, Otávio, se a gente poderia fazer assim. A gente depois vê os comentários ali e convida. Por exemplo, a Letícia Borges, ela tá. Olha que a Letícia é uma forte candidata, né? Porque ela tá aqui, ó, provocando, tirando o tempo, conversando. Eu acho que a Letícia seria uma pessoa legal. Assim, Maurinho, os 3 primeiros que escreverem que querem vão ser os selecionados. Pode ser? Os 3 primeiros que querem. Os 3 primeiros que escreverem lá no chat do Face, lá, que se interessaram, vão ser aqueles que a gente vai chamar, beleza? Pode ser, pode ser. E aí a gente comunica? A gente vai atrás deles depois, né? A gente vai atrás deles. A Letícia falou que tem uma análise de cada episódio do Chernobyl, Letícia. Tu tem análise de cada episódio de qual série? Do Chernobyl, tu tá falando, minha querida? Ou Casa de Papel. Vai dar delay, Mauro. 3 minutinhos, não te esquece. La Casa de Papel, o Juliano falou aqui. O delay, tá. Não, o Juliano me escreveu aqui para mim. La Casa de Papel, ok? A Letícia é apaixonada pela Casa de Papel. Minha querida, se tu quiser partilhar, ok? Se quiser partilhar essas análises, me interessa muito. Otávio, para encerrar essa live, Maurinho, então, meu querido, para encerrar a live, beleza, foi roubo ou não foi? Não vou responder. Beijo para ti, beijo para quem ficou ouvindo a gente. Ah, eu não acredito nisso. Sério mesmo? Não vou responder. Provar. Olha só. Desculpa alguma coisa que a gente se embananou durante a semana, se embananou na primeira live, a gente pensou em discutir muito mais, e aí a gente vai falando e vai se perdendo no tempo. A gente se embananou com a câmera aqui, né? Tudo muito novo. Mas a proposta é que cada vez mais gente venha para fazer esse diálogo, conversar, falar um pouquinho da história, falar um pouquinho da filosofia, falar um pouquinho de tudo e inserir a série, porque é muito importante entender isso aí. Só uma última fala aqui, Mauro, que a gente não pode deixar passar, né? Essa semana última que nós tivemos um caso de racismo, isso não dá para deixar passar. Racismo a gente não pode deixar passar jamais. Então, assim, se todo mundo der, né, deixar um pouquinho de lado esse pensamento individualista, muito mais na questão da coletividade, a gente não vai deixar que esses racismos e outros extremismos acabem acontecendo. Porque as pessoas acabam sendo... absorvendo muito esse sentimento totalitário, de uma ideia de que o que pensa é correto. E a gente tem que entender que na sociedade a gente vive de uma maneira coletiva e não individual. Então, isso que aconteceu essa semana nos Estados Unidos, né? Essa morte indesejada de um sujeito, simplesmente contra um componente racial, que isso seja uma exceção, como de fato muitas vezes a gente tem exceção. Uma condição acaba acontecendo, parece que ela nos choca muito mais, nos penaliza muito mais. Então, vamos tentar fazer uma reflexão nesse momento, de pensar um pouco mais no outro também, no espaço do outro, e deixar que esse racismo não seja colocado tão exacerbado assim para todo mundo, e a gente comece a observar. E isso vale para todo mundo, não falando só para a questão do branco em relação ao negro. O negro em relação ao branco, o asiático em relação ao branco, seja lá qual for, seja lá que for, porque raça é uma só, nós somos de uma raça humana. Então não tem por que a gente estar discutindo em relação a isso. Okay. Beijo para ti, beijo para todo mundo que ficou, encerra contigo, e eu acho até que tu podia tocar a música para encerrar, falar só com o áudiozinho. Tá, vamos lá. Sobre o que tu estava falando, meu querido, das questões do racismo, tem uma série que eu penso que ela é forte, ela é muito interessante, ela é uma história real, que são Olhos que Condenam. É uma série curta, tem 4 episódios.
é algo que a gente pode, para as próximas semanas, também colocar aí, ó, na nossa lista para trabalhar. Olhos que Condenam. E sim, meu querido Otávio, no momento que a gente for falar disso, a gente precisa chamar também quem sofreu racismo, né? Porque existe também, assim, embora a gente tenha consciência das questões do racismo, existe uma diferença do branco falar sobre isso e do negro falar sobre isso. E é importante que a gente fale sobre esses assuntos, que por mais que muitas vezes a gente pensa assim, ó, que está melhor, que o povo tem consciência, que existe já uma consciência muito mais sólida em relação a isso, quando acontece situações, acontece complicações que mostram que ainda é muito latente a questão do racismo, a questão do preconceito. Então, sim, trabalhar esse assunto extremamente importante, colocar na nossa lista que sim, seja Olhos que Condenam ou outras séries também que a gente pode estar trabalhando. Tem uma série que eu vi com a minha esposa, que se alguém quiser colocar nos comentários, eu me esqueci o nome da série, mas é a primeira mulher negra rica, vendedora de cosméticos dos Estados Unidos. E agora? Eu não me lembro o nome da série, gente, me desculpa. Mas é uma moça que vendia um produto para o cabelo e ela cresceu, né, financeiramente, economicamente, e ela, obviamente, lutou também, teve resistência a todas as questões que envolvem o racismo e o preconceito. Gente, nós estamos, então, se despedindo. Letícia, tu és uma forte candidata para a gente fazer um parte 2 do La Casa de Papel. Ok, minha querida? Gente, obrigado, mas que horror! Minha querida, é uma hora aqui, ó. Assim, ó, 70 minutos de live, tá bom, tá ótimo. Eu tenho que voltar para casa, né? Porque senão eu não entro em casa depois, gente. Essa é a verdade. Então, vamos brincar um pouquinho aqui, tá? E sim, ó, penso que eram. Eu vou dar minha opinião bem curta, ok? Eu entendo a questão política, social e histórica. Tá bom, tu tá me provocando, tá? Mas nós vamos ter que falar sobre isso, cara. Depois. Tá bom? Em outro momento, então. Outra hora, é para ter mais, mano, de novo. Obrigado, Felipe Souza. Meu ex-aluno bonitão. Isso aí, meu filho. Vamos lá, então. Vamos terminar aqui? Tá, agora eu vou fazer uma versão para ir embora, ok? Para correr todo mundo que ficou até aqui. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado por estar aí, ó, neste frio de segunda-feira. Próxima semana, então, no mesmo horário, meu bonito, Chernobyl. E vamos ver quem são os candidatos e as candidatas, os convidados e as convidadas para a nossa próxima live. Fui, tchau. Juliano, tchau, Otávio. Juliano, sem palavras. Muito obrigado, meu querido. Eu sei que tua vida é uma loucura, tua vida é uma correria. Pai aí de 10 filhos. Meu querido, obrigado pela presença, pela força, Juliano. Tu sabe que se não fosse tu, isso não aconteceria. Tu sabe disso, né? Estamos aí sempre, Mauro, podendo ajudar. Muito obrigado pela parceria, meu querido. Muito obrigado, obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Esta manhã eu acordei, querida, tchau, querida, tchau, querida, tchau, tchau, tchau. Esta manhã eu acordei, encontrei o invasor, o partidiano, leve-me embora. Querida, tchau, querida, tchau, querida, tchau, 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 o partidiano, leve-me embora, porque sinto que vou morrer. Eu já não tenho mais voz, nem mais garganta, querida, tchau, querido, tchau. Beijo, fiquem com Deus, fiquem com o Papai do Céu, até a próxima, tchauzinho. Juliano, como é que eu vou embora agora que eu não sei? Eu só digo aí, ó, aperto no xizinho.